Olá, minhas amigas, meus amigos que acompanham o nosso trabalho. Estou aqui no nosso gabinete em Curitiba. Agora são 19 horas e 40 minutos. Nós acabamos de votar agora há pouco os projetos sobre a reforma da Previdência aqui no estado do Paraná. E para você que de fato quer entender as razões que me motivaram a proferir o meu voto favorável à PEC da reforma da Previdência aqui no estado do Paraná, eu vou apresentar para você então. Será um vídeo um pouco longo, mas eu vou apresentar todos os motivos, depois você faz a tua avaliação se o nosso voto foi correto ou não na tua visão, tá bom? Bom, para iniciar, algumas pessoas me questionaram o porquê da votação não ser aqui na Assembleia Legislativa, ser lá na Ópera de Arame. Então, já começo destacando que a minha responsabilidade é pelo meu voto e pela minha posição. A decisão de não ser na Assembleia, até porque estava ocupada pelas pessoas que entraram ontem no plenário, né? Até hoje. A decisão de ser lá na Ópera de Arame foi da mesa diretora, na qual nós não temos autonomia, autoridade para mudar essa decisão. Então, como decidiu de ser lá, tinha dois caminhos para eu seguir. Ou eu ia lá e votava lá, ou eu não ia e não votava. E eu achei, evidentemente, que era fundamental ir e registrar a minha posição para que você saiba qual é, o que eu penso sobre essa matéria. Claro que esse foi um voto muito difícil. Não foi um voto para agradar nem os servidores e nem o governo. Foi um voto de responsabilidade, até porque a Previdência, a aposentadoria, não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. É assim que eu considero. É claro que para justificar o meu voto, eu não vou ficar fazendo aqueles discursos de comparação entre os salários dos servidores e os salários dos trabalhadores da iniciativa privada, porque isso seria fomentar um desgaste injusto para os servidores e fomentar também uma divisão entre os trabalhadores que não leva ninguém a lugar nenhum. E é importante registrar que a culpa desse cenário inacreditável que nós estamos vivendo hoje não é dos nossos servidores. Eles sempre cumpriram com aquilo que lhes foi exigido. A culpa é de um histórico de irresponsabilidades, condescendências e um excesso de populismo barato dos governos, de todos os governos que inclusive não fizeram os devidos repasses ao Fundo do Paraná Previdência. Mas independentemente de quem é a culpa, o fato é que nós temos um problema grave que precisa de ser resolvido e que infelizmente recaiu sobre nós a responsabilidade de fazermos essa resolução para que o problema não se torne ainda mais grave. E é claro que eu não vou fazer disso o foco do meu discurso, mas nós não podemos desconsiderar que muitos estados hoje estão em situações muito complicadas com as contas públicas. Bom, primeiro o seguinte, você sabe como funciona atualmente a Previdência no estado do Paraná? É mais ou menos assim. Os servidores efetivos recolhem a sua contribuição previdenciária para o Paraná Previdência, que é responsável por gerir, então, o pagamento, da aposentadoria daqueles que já estão aposentados e também daqueles que irão se aposentar no futuro. O Paraná tem hoje aproximadamente 125 mil servidores aposentados e pensionistas, que juntos recebem por mês aproximadamente 782 milhões de reais. Já os servidores ativos são aproximadamente 146 mil, que juntos contribuem aproximadamente 227 milhões de reais por mês. Então vejam só, a diferença entre esses 782 milhões de reais que são pagos todo mês aos aposentados e pensionistas e os 227 milhões de reais que entram todo mês para o Caixa do Paraná Previdência dá um somatório de aproximadamente 550 milhões de reais por mês. Então esse valor é o que nós chamamos de déficit previdenciário, ou seja, quem cobre essa diferença de aproximadamente 550 milhões de reais por mês é o governo do estado, ou seja, acaba saindo diretamente do caixa do estado. E vejam só, em 2015 essa diferença era de 3,4 bilhões. Em 2016 passou para 4,3, 2017 4,7, 2018 5,4 e nesse ano 2019 aproximadamente 6,3, 6,5 bilhões de reais, com perspectiva de já no ano que vem chegar a aproximadamente 8 bilhões de reais. Ou seja, um cenário praticamente de colapso no sistema previdenciário do Estado. E veja só, esses números que eu estou apresentando aqui não são uma fantasia, uma manipulação para enganar a opinião pública.
Esses números foram apresentados oficialmente pelo governo, que inclusive nos surpreendeu a todos quando estávamos na CCJ, quando foi deliberar a PEC, e os números foram inclusive corroborados, ou seja, teve concordância do líder da oposição, o deputado Tadeu Venere, orientado nesse sentido pelo nosso querido Cid Cordeiro, que é um especialista em finanças do estado do Paraná. E só para os senhores terem uma ideia do que significa o tamanho desse déficit, vamos fazer uma pequena comparação. Nós da região oeste do Paraná temos um grande sonho de anos, que é a construção do nosso trevo Cataratas. A construção dessa obra hoje custaria em torno de 100 a 120 milhões de reais. Então, os senhores vejam, uma obra de envergadura de uma região do estado custaria em torno de 100 a 120 milhões de reais. Como nós vimos, o déficit da Previdência por mês no estado é de mais de 500 milhões de reais, ou seja, mais de 6 bilhões de reais por ano. Então, assim, é algo astronômico, insustentável, insolvente para a economia do estado e insuportável para a sociedade. E algumas pessoas me perguntaram, Pacheco, mas por que 14%? Veja, a emenda 103, que foi aprovada no Congresso Nacional, estabeleceu para os servidores públicos da União essa alíquota de 14% e determina nesse contexto que os estados que tiverem déficit previdenciário, como é o caso do Paraná, não poderão estabelecer alíquotas menores do que essa estabelecida para os servidores públicos da União no Congresso Nacional. E esta mesma reforma aprovada no Congresso Nacional também condiciona as adequações dos estados à Lei 9.717 de 1998, que estabelece que, se essas regras não forem cumpridas, tal como a Constituição estabelece, o estado fica sujeito à perda do seu CRP. Muito bem, mas o que é o CRP? CRP significa Certificado de Regularidade Previdenciária, que nada mais é do que uma certidão que o Estado precisa de ter para estabelecer transações com o governo federal. Muito bem, mas quais são as consequências para o Estado que perde o CRP? O Estado que deixa de ter a certidão, o certificado de regularidade previdenciária, ele perde o direito, não pode mais realizar qualquer tipo de financiamento, de empréstimo ou de receber todo e qualquer recurso do governo federal que não seja destinado para saúde, educação e assistência social. Então você entendeu o quanto é grave essa situação? Ou seja, o Estado fica completamente impedido de receber qualquer recurso do governo federal para a segurança pública, para o esporte, para obras estruturantes ou quaisquer outras. Portanto, assim, essa situação não era uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. Por isso, a razão também do nosso voto. E um outro ponto importante. Como todos sabem, nenhum governo pode gastar com pessoal acima de um teto que se chama limite prudencial. E quais gastos fazem parte desse limite prudencial? A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que gasto com pessoal é a soma de todos os gastos com servidores ativos, aposentados e também os pensionistas, sejam eles civis ou militares. Portanto, todo esse déficit de mais de 6 bilhões por ano também incide sobre o limite prudencial. E qual é o problema de extrapolar o limite prudencial? Veja, o governo estando sob o risco de estourar o limite prudencial, ele fica simplesmente proibido de dar reajustes, pagar reposições, pagar promoções, progressões e o principal, fica impedido de contratar pessoal, ou seja, não pode sequer abrir concursos públicos. Isso é muito ruim para os próprios servidores e, claro, para toda a sociedade também. Agora veja só, um cenário ideal para ver o pleno equilíbrio das contas públicas da Previdência seria se nós tivéssemos para cada servidor aposentado 6 servidores ativos. Mas o cenário não é esse. Em 2015 nós tínhamos 158 mil ativos, 110 mil aposentados. Em 2019 nós temos 142 mil ativos, 125 mil aposentados. A expectativa para 2020 é de 135 mil ativos para 132 mil aposentados. Ou seja, nessa projeção de crescimento de aposentados e diminuição de servidores ativos, nós podemos ter muito em breve um sistema previdenciário absolutamente caótico,
falido, podendo pôr em risco, inclusive, o futuro dos atuais aposentados e principalmente dos servidores que irão se aposentar. Então, senhores, no meu entender, mais uma vez, como em todos os meus posicionamentos anteriores, eu estou votando em defesa do presente e do futuro dos nossos servidores, por quem eu tenho, evidentemente, o maior respeito pelo trabalho dedicado e fundamental que prestam à nossa sociedade. E é importante registrar que em todas as minhas votações, desde o dia 29 de abril até recentemente, inclusive agora, quando fomos votar o fim da licença especial para o servidor, eu votei contra o fim da licença especial para os servidores. Especialmente, dentre outras razões, porque ele mais uma vez, aquele projeto, sacrificava tão somente, mais uma vez, só os servidores do Poder Executivo, deixando de fora o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas, por exemplo. Esses projetos agora, eles são diferentes, porque eles atingem a todos os servidores, de todos os poderes, e promovem uma adequação ao que foi aprovado no Congresso Nacional para todos, para trabalhadores da iniciativa privada e também para os servidores públicos da União, como é o meu caso, inclusive, que sou policial federal. E eu gostei das alterações que foram feitas? Claro que eu não gostei, mas é evidente que eu também preciso entender que algumas adequações, infelizmente, são necessárias para que a gente possa assegurar um reequilíbrio das contas públicas e assegurar também um futuro melhor para o nosso país, para os nossos filhos. É claro que o ideal seria não mudar nada, porque a gente sabe todo o estresse que vai causar para quem já está aposentado e também para quem ainda vai se aposentar. Mas nesse contexto que eu apresentei, como é que fica o Estado? Como é que ficam as outras áreas igualmente importantes que também precisam do Estado, inclusive nas questões sociais? É claro que todo mundo só pensa no hoje, mas e como que fica o futuro? O futuro, inclusive, para os que já estão aposentados e para aqueles que irão se aposentar. Será que haverá dinheiro para pagar toda essa conta? Haverá dinheiro para o futuro dos nossos filhos, por exemplo? Aí é possível que alguns digam: mas isso não é problema meu. Pois é, mas isso é problema meu, que tenho a responsabilidade de pensar no Estado como um todo, no presente e no futuro. É para isso que eu fui eleito e a gente tem que mostrar a nossa posição. Então, gente, para ser sincero, como nós vimos, a votação foram 43 votos favoráveis e 9 contrários. Portanto, mesmo que eu votasse contra, o projeto seria aprovado. E eu poderia votar contra e sair fazendo um discurso. Olha, nós lutamos em defesa dos servidores, mas infelizmente perdemos. Mas vou falar uma verdade para você, honestamente. Eu tendo consciência de tudo que eu tenho, conforme eu descrevi nesse vídeo, sem nenhuma dúvida, seria de uma demagogia e de uma irresponsabilidade imensa, descomedida. E se tem uma coisa que eu não sou, é demagogo e irresponsável. Então, gente, é com esse senso de responsabilidade que, com muita consciência, muita tranquilidade e a paz de quem acredita estar promovendo justiça, promovendo o bem comum para toda a população, no presente e no futuro, que o meu voto não poderia ser outro que não fosse o voto favorável. Pessoal, e agora, para finalizar, quero compartilhar com vocês, claro, as nossas comemorações, a nossa alegria que nós tivemos de poder promover algumas alterações importantíssimas na PEC por meio das nossas emendas. Apresentamos várias, 4 delas foram acolhidas. Destaco 2, dentre as outras também, mas uma delas que para os profissionais que são agentes de segurança socioeducativos, eles sabem da importância que tem a inclusão deles dentre as regras dos profissionais de segurança pública do Estado do Paraná. Então essa é uma emenda de nossa autoria e a principal, acredito que seja talvez a principal emenda mais importante da PEC, que é a emenda também protocolada, assinada por mim, pelo deputado Tercílio Turini, pelo deputado Evandro Araújo, pelo deputado Anibele Neto, e aí sustentado aqui por outros deputados, que estabelece que no Estado do Paraná os inativos só serão taxados a partir de quem ganha mais do que 3 salários mínimos. Melhor, inclusive, do que foi aprovado no Congresso Nacional, porque lá, a partir de 1 salário mínimo, o servidor inativo já é taxado. Então aqui a ideia era a partir de 2 salários mínimos e com muita luta nós conseguimos incluir aí mais de 30 mil pessoas que serão beneficiadas
com essa emenda que é de nossa autoria. Então fiquei muito feliz com a aprovação dessa emenda. No estado do Paraná, só a partir de quem ganha mais de 3 salários mínimos é que serão taxados. Então essas são as nossas lutas. Espero que você compreenda, evidentemente, o nosso voto, que faça uma avaliação de todas essas questões que me motivaram a fazer esse voto favorável. Espero que você compreenda. E para quem não compreender, né, fica aí o registro de toda a nossa motivação. Forte abraço, fiquem com Deus.